O segredo espiritual. Sejam todos bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu me chamo Gabriel e estou aqui para compartilhar com vocês verdades profundas que podem transformar a maneira como você vê o mundo espiritual e a si mesmo. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você, então você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável. Nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. No vídeo de hoje, iremos falar sobre um assunto poderoso e urgente: a justiça divina e o que realmente acontece com aqueles que escolhem se opor a você, alguém escolhido e protegido por Deus. Talvez você tenha percebido que certas pessoas em sua vida estão agindo contra você, tentando bloquear o seu caminho, mas o que elas não entendem é que ao fazer isso, estão na verdade desafiando uma força muito maior. Vou te mostrar como os sinais já estão aí, prontos para revelar o que está prestes a acontecer com seus inimigos. E mais importante ainda, como você deve reagir a tudo isso. Se você já sentiu que está no meio de uma batalha espiritual ou que certas adversidades parecem inexplicáveis, então este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque hoje vamos mergulhar em uma revelação que vai não só abrir os seus olhos, mas também fortalecer a sua fé e te preparar para o que está por vir. Pessoal, vocês realmente não querem perder esta mensagem. Um aviso já foi enviado e ele carrega um peso enorme. Seus inimigos, aqueles que persistem em seus ataques contra você, receberam uma última chance. Deus emitiu uma mensagem clara: se eles não recuarem ou pararem sua perseguição incessante, a doença os abaterá. A rebeldia deles não é apenas contra você, mas contra a vontade divina que o marcou para um propósito maior. Sabe, eu realmente sinto que estamos vivendo tempos em que isso se torna cada vez mais evidente. Seus inimigos, aqueles que conspiram nas sombras e planejam sua queda, já tiveram sua chance. Eles foram mostrados misericórdia, mas continuam a agir contra você, movidos pela arrogância e cegados pelo próprio orgulho. É impressionante como algumas pessoas simplesmente não enxergam o que está bem na frente delas. A voz de Deus alcançou seus ouvidos repetidamente, instando-os a cessar seu ataque, a reconsiderar seus caminhos, mas eles se recusam. Eles avançam, imperturbáveis, sem saber que cada passo adiante é um passo em direção a um perigo mais profundo. E agora as balanças estão prestes a se inclinar, e as consequências serão desencadeadas sobre eles, como uma represa finalmente rompendo após ser empurrada aos seus limites. Você, escolhido por Deus, está no centro desta tempestade que se desenrola. Não é um mero espectador passivo nesta troca divina. Não é apenas a vítima da crueldade deles. Não, você é o farol. Sua retidão, sua integridade atraiu a atenção do céu. E por causa disso, você está ciente das forças invisíveis em ação. Deus confirmou para você, de maneiras que só você poderia entender, que os avisos foram dados. Não há ambiguidade, nenhuma incerteza. Você sente o peso desse conhecimento porque foi impresso em seu coração e ressoa com seu espírito. E devo dizer, isso toca profundamente quando pensamos sobre isso. Quando Deus decide revelar a você o destino de seus inimigos, não é para encher seu coração de orgulho ou vingança. Não, é porque seu coração amadureceu. Você aprendeu a andar com retidão, a se comportar com integridade, mesmo quando cercado pela hostilidade.
Esse amadurecimento permite que você veja além do imediato para perceber o longo arco da justiça que se inclina lenta, mas inevitavelmente em direção à retidão. Você não é influenciado pelas vitórias temporárias de seus inimigos, nem é quebrado pela dor que eles causam. Deus mostra a você o destino deles porque você provou ser capaz de lidar com esse conhecimento. Você entende que a justiça não é sobre seu triunfo pessoal, mas sobre a restauração do equilíbrio. Enquanto as consequências das ações de seus inimigos começam a se manifestar, eles podem não entender a princípio. Eles continuarão avançando cegos pela autoconfiança, como se nada tivesse mudado. Mas você notará. Você verá as mudanças sutis, as rachaduras se formando sob a superfície. As fundações deles, antes consideradas inabaláveis, começarão a desmoronar. No início será pequeno, um negócio fracassado, um relacionamento azedando, uma súbita perda de influência. Mas esses são apenas os primeiros tremores. O peso total de suas escolhas ainda está por vir. E você sabe disso, não porque deseja isso para eles, mas porque Deus revelou a você. Seu coração, agora temperado pela dificuldade e fortalecido pela fé, está pronto para testemunhar esse desenrolar. Você não é movido por um desejo de vingança, mas pelo entendimento mais profundo de que a justiça deve ser servida. Seus inimigos tiveram a chance de mudar, de se afastar de seu caminho destrutivo, mas eles recusaram. Agora, as consequências estão em movimento e serão inescapáveis. Enquanto isso se desenrola, você permanece firme. Seu papel não é se vangloriar ou se deleitar na queda deles, mas continuar andando na retidão que Deus lhe chamou. O destino deles está selado, não por causa de suas ações, mas por quê? Você sabia que pode se proteger de ataques energéticos e acelerar sua jornada espiritual como nunca antes? Eu sou Gabriel e tenho guiado muitas pessoas a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Hoje, quero te apresentar algo que pode mudar sua vida para sempre, o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e transformador, este audiolivro revela técnicas poderosas para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Descubra como proteger sua energia, desbloquear seu verdadeiro potencial e alcançar um equilíbrio que vai revolucionar sua jornada espiritual. E tem mais. Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é sua chance de alcançar uma transformação verdadeira. Clique no link na descrição e garanta já o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Eles ignoraram todos os avisos. Você, no entanto, permanece íntegro, sabendo que a justiça de Deus não deve ser temida pelos justos, mas por aqueles que escolheram desconsiderá-la. Seus inimigos foram avisados repetidamente. Eles foram chamados a parar sua perseguição incessante, a se afastar de seus planos destrutivos, mas continuam surdos à voz divina que falou com clareza. Cada recusa, cada passo que dão em oposição a este aviso, constrói uma sombra sobre eles, uma força que cresce cada vez mais forte. E isso me faz pensar sobre o quão cego o orgulho pode deixar uma pessoa. Isso não é meramente uma questão de se eles vão parar. Se persistirem, as consequências não apenas chegarão, mas os engolfarão com a força de uma onda gigante quebrando contra as rochas, inegável e imparável. Para aqueles de vocês que têm andado em pureza, seu coração alinhado com o que é justo, essas revelações não são estranhas. Você já sabe o que está por vir. Deus, em sua sabedoria, muitas vezes permite que você veja essas consequências antes mesmo que elas se desenrolem. Ele revelou a doença que virá sobre aqueles que o ignoram. A decadência que se instala não apenas em seus corpos físicos, mas em seus espíritos, suas vidas, sua própria essência. É como se eles estivessem caminhando em direção a uma tempestade, acreditando que sua força os manterá firmes, sem perceber que o vento não é meramente forte, mas implacável. Mas atente a isto, Deus não revela tais coisas para o seu prazer.
Se você permitir que seu coração seja nublado pela vingança, se permitir a doce intoxicação do triunfo sobre seus inimigos tomar conta, essas revelações podem ser tiradas de você. Deleitar-se com a queda daqueles que se opõem a você é perder completamente o ponto. Deus está mostrando a você as consequências, não para sua gratificação, mas para seu entendimento. Há um propósito maior aqui. Você está sendo chamado a testemunhar, não a celebrar. Se deixar o orgulho criar raízes, a clareza dessas visões desaparecerá, e você será deixado na escuridão, incapaz de ver o que está adiante. Aqueles de vocês que são íntegros, que mantiveram seu coração puro no meio da tempestade, conhecem essa verdade profundamente. A doença que você viu em seus inimigos não se limita aos seus corpos. É uma doença que se espalha por suas decisões, seus relacionamentos, seus planos. É como se cada aspecto de suas vidas começasse a se desfazer nas bordas, se desenrolando lentamente, um fio de cada vez. O que antes parecia invencível será mostrado como frágil. As consequências permearão cada parte de sua existência. Sua influência diminuirá, suas vozes falharão, sua força será esgotada. Você não é a fonte da queda deles, é meramente a testemunha. Deus escolheu revelar isso a você porque seu coração está preparado para carregar o peso de tal conhecimento. Você vê que com cada ato de desafio contra o aviso divino, eles estão construindo sua própria prisão, tijolo por tijolo, parede por parede. A doença é apenas uma forma que essa prisão assume, mas sua manifestação é ilimitada. Sua turbulência interna se refletirá externamente de maneiras que eles não podem controlar ou antecipar. E ainda, enquanto essas consequências se desenrolam, seu papel permanece o mesmo, permanecer firme, alinhado com o que é justo e verdadeiro. Deus mostrou a você o que está por vir, mas não para que você se deleite nisso, mas para que compreenda a gravidade de suas escolhas. Este é o custo de ignorar o divino, e você foi escolhido para testemunhá-lo, não para se deleitar nele. Escolhido, o tempo de ficar à margem acabou. Eu criei a ordem interna obsidiana, alimentada por átomo astral, porque guerreiros como você precisam de um lugar para afiar suas lâminas. Você já viu a doença em seus inimigos enquanto suas vidas se desfazem, seu poder desaparecendo a cada tentativa fracassada de parar sua ascensão. Mas você não é a queda deles, é a testemunha de sua destruição, permanecendo firme enquanto o mundo ao seu redor desmorona. Você foi escolhido para se elevar acima do caos, e a ordem interna é onde nos reunimos para nos preparar para o que vem a seguir. Enquanto eles desmoronam sob o peso de suas próprias escolhas, você estará afiando a lâmina que Deus colocou em suas mãos. Nós não nos contentamos e não caímos. Nós nos elevamos, focados e inabaláveis. Se você está pronto para ocupar seu lugar, o link está na descrição. Este é o seu momento de se colocar ao lado de outros que são tão implacáveis em sua busca pela verdade e poder. As advertências de Deus nunca são dadas levianamente. Elas descem como um martelo na consciência daqueles que se opõem à retidão. Assim como ele avisou Jezabel e Acabe, agora envia avisos aos seus inimigos. As forças que conspiram contra você receberam sua oportunidade de recuar, de se arrepender, como Acabe fez. No entanto, muitos escolhem o caminho de Jezabel. Jezabel, intoxicada por seu próprio poder, estava surda à voz divina e seu destino foi selado em sangue e vergonha. Os cães, que devoraram seu corpo, tornaram-se o símbolo final de sua derrota total. Um aviso não apenas para ela, mas para todos que desafiam a Deus. Seus inimigos caminham por um caminho semelhante. Como Acabe, alguns podem se arrepender, sentindo o peso de sua destruição iminente. Seus corações, embora obscurecidos pelo orgulho, ainda podem se abrir à voz de Deus, e seu arrependimento pode afastar sua ira. Mas outros, consumidos pela arrogância, seguem em frente, selando sua própria perdição. E é triste ver como o orgulho pode cegar alguém a esse ponto. O chão sob eles não é estável, ele se desloca e desmorona, mas em sua arrogância acreditam que vai aguentar.
O aviso de Deus soa em seus ouvidos, mas eles se recusam a ouvir. A doença que pode vir sobre eles não é apenas simbólica, mas física e real. Apega-se a eles como uma sombra, aproximando-se à medida que continuam em sua rebeldia. A própria carne em que confiam, a pele que os protege, pode traí-los. Seus corpos podem romper em feridas, sua pele se devorando, uma manifestação da decadência que já se instalou em suas almas. Isso não é um castigo para se vangloriar, mas uma consequência divina que eles trouxeram sobre si mesmos. Sua rejeição da misericórdia de Deus convida a destruição à sua porta. Você, escolhido por Deus, permanece à parte disso. Você foi mostrado essas coisas não para se deleitar nelas, mas para compreender a gravidade da situação. Assim como Acabe recebeu uma escolha e Jezabel ignorou a dela, seus inimigos também estão em uma encruzilhada. Seu destino ainda não está selado, mas o caminho que percorrem os levará à destruição se não atenderem ao aviso. A doença que os espera é apenas um reflexo da podridão mais profunda que fermenta em seus corações, um julgamento que se manifestará em seus corpos tão certamente quanto em suas vidas. E isso é algo que todos devemos refletir profundamente. Isso não é apenas uma metáfora. O poder de Deus não está confinado aos reinos espirituais. Ele penetra o mundo físico, assim como fez com Jezabel. Sua queda foi predita e aconteceu da maneira mais visceral e inegável. Seus inimigos também podem enfrentar tal destino se continuarem a desconsiderar o que está sendo mostrado a eles. A paciência de Deus não é infinita, e seus avisos, quando ignorados, dão lugar a consequências que não podem ser desfeitas. Você já foi mostrado essas verdades, pois seu coração é puro o suficiente para lidar com elas. Deus confiou a você esse conhecimento, sabendo que não o usará para vingança, mas para permanecer alinhado com sua vontade. A doença que pode vir sobre seus inimigos é um chamado final, um ultimato divino. É tanto um castigo quanto uma última chance. Se não recuarem, seus corpos, como suas almas, cairão em ruína. Você sabe o que é sentir o golpe afiado do sabotagem de alguém, suas tentativas incessantes de destruir tudo o que você construiu. Você viu a maldade por trás de suas ações, sentiu o peso de seus esquemas enquanto tentam desfazer o que você criou com tanto esforço. Mas o que eles não percebem é que o divino vê tudo. A justiça de Deus é precisa, e seus avisos vêm como o badalar de um sino, impossíveis de ignorar para aqueles sintonizados com sua voz. Você, escolhido e chamado, experimentou isso em primeira mão. Você testemunhou como a mão de Deus se move rapidamente quando Ele escolhe enviar uma mensagem. Houve um tempo em que alguém trabalhou incansavelmente contra você, cada ação deles gotejando engano. Você sentiu a picada de seus esforços e, embora possam ter parecido imparáveis em sua perseguição, Deus nunca esteve ausente da situação. Uma noite, essa pessoa, tão confiante em sua manipulação, foi atingida por um sonho vívido e aterrorizante, uma mensagem que destruiu suas ilusões de controle. Eles viram em detalhes claros sua própria queda. Não era vago ou simbólico, mas real. Um aviso que agarrou seu coração com medo. Seu caminho, se continuado, levaria à ruína total, e pela primeira vez eles viram as consequências encarando-os. No dia seguinte, seu comportamento mudou. Eles procuraram você. Sua arrogância removida, sua voz, antes cheia de veneno, agora tremia com o peso do que haviam visto. Eles se desculparam, não apenas por culpa, mas por medo, medo da força divina que ousaram ignorar. Isso não foi coincidência, e você sabe disso. Foi uma intervenção direta, a mão de Deus movendo-se de uma maneira que eles não podiam negar. E assim como aconteceu com você, acontecerá novamente. Aqueles que se levantam contra você, que pensam que podem escapar do olhar atento de Deus, serão avisados. Eles podem não atender aos primeiros sinais, os contratempos, a crescente inquietação em seu espírito, mas eventualmente os avisos se tornarão inegáveis. Talvez em um sonho, talvez em um momento de clareza, eles serão mostrados seu destino. Os sinais divinos inundarão sua consciência, forçando-os a confrontar o caminho em que estão. Alguns podem se arrepender,
recuando de seus ataques, abalados pelo que viram. Outros, consumidos pelo orgulho, podem seguir em frente, selando sua própria perdição. Você, estando em sintonia com a vontade de Deus, reconhecerá esses sinais quando eles vierem. Você entende que esses avisos não devem ser tomados levianamente. Quando alguém vem contra você, não está apenas lutando uma batalha de carne e sangue, está se posicionando contra uma força muito maior. E quando Deus escolhe intervir, Ele o faz com autoridade. O que você testemunhou não foi um evento isolado, mas parte de um padrão maior, uma lei divina em ação. Aqueles que persistem em seus esquemas contra você, eventualmente enfrentarão as consequências. Seus sonhos se tornarão sua ruína, seus momentos acordados cheios da realização de que não podem continuar sem ser desafiados. Você já viu isso antes e verá novamente. A justiça de Deus é certa e seus avisos, quando ignorados, levarão a um acerto de contas do qual ninguém pode escapar. Você conhece a história do rei Saul, escolhido por Deus, colocado acima do povo para liderar. Sua ascensão foi rápida, sua posição segura, mas seu coração falhou, movido pelo ciúme, fixou-se em Davi, aquele que Deus favoreceu. A perseguição de Saul a Davi tornou-se uma obsessão implacável, um fogo que queimou sua integridade e consumiu sua alma. Saul foi avisado repetidamente, mas não conseguiu liberar seu apego à amargura que fermentava dentro dele. Apesar de sua unção, sua recusa em se arrepender, sua incapacidade de se afastar do caminho da destruição levou à sua queda. Sua coroa, outrora um símbolo do favor de Deus, tornou-se um lembrete do que acontece quando alguém desconsidera os avisos divinos. E se ele, até mesmo um rei escolhido a dedo por Deus, pôde cair tão dramaticamente, o que isso diz sobre aqueles que continuam em desobediência hoje? O peso do julgamento de Deus não deve ser tomado levianamente, e sua paciência não é sem limites. O ciúme de Saul por Davi distorceu sua visão, cegando-o para a verdade. Você sabe que quando alguém permite que a inveja guie suas ações, isso se aprofunda, transformando o coração em um campo de batalha de autodestruição. A incapacidade de Saul de deixar ir, de reconhecer o plano de Deus para Davi, levou-o a um destino que poderia ter sido evitado. A misericórdia de Deus é grande, mas não é infinita para aqueles que se recusam a se desviar de seus caminhos. Seus inimigos, como Saul, foram avisados. Foram mostrados o caminho em que estão e as consequências que os aguardam. Mas assim como Saul ignorou os sinais, acreditando que seu poder e posição poderiam protegê-lo, eles também avançam, cegos para o desastre que estão convidando sobre si mesmos. O fim de Saul não veio pelas mãos de Davi, a quem ele procurava matar, mas através de seu próprio desespero e rejeição da vontade de Deus. Seus momentos finais não foram os de um rei triunfante, mas de um homem quebrado por suas próprias escolhas, deixado para cair por sua própria mão. Aqueles que se levantam contra você, que deixam o ciúme e a amargura levá-los à batalha, enfrentarão um destino semelhante. Deus designou um tempo para seu acerto de contas, e a menos que recuem, sua queda será tão certa quanto a de Saul. Você pode não usar uma coroa, mas é escolhido, favorecido por Deus. E por causa disso, a perseguição de seus inimigos não é apenas uma vendetta pessoal, é um desafio à vontade do Todo-Poderoso. E assim como Davi foi protegido, você também será abrigado sob a mão de Deus. O destino de Saul serve como um lembrete forte das consequências de ignorar os avisos de Deus. Seu ciúme levou-o não apenas a perder sua coroa, mas a perder sua alma. A própria coisa que ele buscava proteger, seu poder, seu legado, foi tirada dele porque não pôde se submeter à vontade de Deus. Seus inimigos não são diferentes. Podem continuar a persegui-lo, alimentados por sua inveja, mas o resultado será o mesmo que o de Saul. Quanto mais alto sobem em sua arrogância, mais duro cairão. Você já viu isso antes e verá novamente. Aqueles que se recusam a andar nos caminhos de Deus, que deixam a inveja fermentar e nublar sua visão, encontrarão-se rebaixados. Sua derrota é inevitável porque se posicionaram contra algo muito maior do que você. Posicionaram-se contra Deus.
A natureza de Deus é ilimitada em amor e misericórdia, mas não confunda sua misericórdia com passividade. Você está lidando com um Deus que equilibra compaixão com vingança, que oferece a seus inimigos a oportunidade de recuar, mas não permite que sua justiça seja zombada. Ele não é uma força distante, contente em assistir enquanto aqueles que ele chamou sofrem injustamente. Não, sua ira é tão real quanto seu amor. E quando aqueles que se opõem a você persistem em sua rebeldia, ignorando os avisos repetidos do céu, ele agirá. Você deve entender isso. Deus não é indiferente ao que acontece com você. Você não é apenas mais uma voz clamando ao vento, despercebida e esquecida. Você é escolhido, chamado para um propósito, e aqueles que se levantam contra você não são meramente seus inimigos, estão se opondo à vontade de Deus. Chega um ponto em que as balanças se inclinam, onde sua paciência cede à sua vingança, e as consequências por ignorar seus mandamentos tornam-se inevitáveis. Isso não é uma mera repreensão, mas a força total da retribuição divina. Seus inimigos, em sua arrogância, acreditam que podem escapar dessas consequências. Pensam que podem zombar de seus avisos sem custo, mas o chão sob eles já está tremendo, as rachaduras se ampliando sob seus pés. Estão caminhando em tempo emprestado, e Deus não permitirá que seu nome seja ridicularizado por mais tempo. Quando Deus age em vingança, é rápido e decisivo. Ele ofereceu a eles graça, mas ao rejeitá-la, convidam sua ira. Isso não é apenas sobre você, é sobre a integridade da vontade e propósito de Deus. Levantar-se contra você é desafiar sua soberania, e ninguém que zomba do Todo-Poderoso escapa ileso. O atraso na queda deles não é um sinal de fraqueza ou indiferença, é o aviso final de Deus antes de agir. E quando o fizer, a destruição será completa, avassaladora e irreversível. Você verá isso acontecer, não porque busca vingança, mas porque a justiça de Deus o exige. Não há espaço para vanglória, nem alegria no sofrimento dos outros. No entanto, você testemunhará as consequências de suas escolhas. A recusa deles em se arrepender levará ao colapso de tudo o que construíram. O que fortificaram desmoronará. O que valorizaram será arrancado de seu alcance. E serão deixados apenas com os ecos de sua rebeldia contra o Deus que pensavam poder superar. A vingança de Deus não é um ato aleatório de raiva, é uma resposta a uma longa história de avisos ignorados, de graça rejeitada. E para aqueles que continuam a zombar dele, que se recusam a se desviar de seus caminhos, é inevitável. Você já sabe se esta mensagem fala com você. Deus agitou seu coração, mostrando-lhe visões, sonhos ou sinais claros sobre aqueles que se colocaram contra você. Ele não o deixou no escuro. Seus inimigos foram avisados, e se persistirem em sua arrogância, as consequências serão inegáveis. A tempestade está se formando e varrerá suas vidas com uma força que não podem suportar, não porque você deseja isso para eles, mas porque zombaram da própria justiça de Deus. Você é escolhido, protegido sob sua asa, e nenhuma arma formada contra você prosperará. A palavra de Deus não é vazia. Quando ele diz: "Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas", ele fala com a autoridade do céu. Este não é um aviso que pode ser ignorado sem custo. Seus inimigos podem pensar que podem continuar em seu caminho sem ser desafiados, mas o chão sob eles é instável, pronto para ceder sob o peso de sua rebeldia. Confie no tempo de Deus e não vacile. Sua justiça é rápida e absoluta quando chegar a hora. Você não está sozinho nisso. Outros já trilharam este caminho. Agora é sua vez de testemunhar o desenrolar de seu poder. Compartilhe sua história. Conte aos outros como Deus agiu em seu favor, como seus avisos foram ignorados por aqueles que o opuseram e como sua justiça se manifestou. Seu testemunho será uma luz para aqueles na escuridão, um lembrete de que a justiça de Deus é real e que sua mão permanece sobre aqueles que ele chama de seus.